pessoas que conquistaram espaço grandioso na minha jornada e posso, neste momento de confraternização, conhecer outros participantes da casa, outras pessoas que moram nesta cidade maravilhosa, uma das 3 cidades melhores para se morar no Rio Grande do Sul, a primeira é Porto Alegre, Guaíba, e a terceira a gente nunca revela. Mas falar sobre reencarnação é algo que nos toca profundamente, porque sendo a reencarnação uma proposta tão pungente para nós espíritas, uma proposta tão intensa no nosso modo de viver, quando nós entendemos o sentido da reencarnação, é um compromisso extremamente sério falar de reencarnação. Porque a reencarnação faz parte das leis da vida, a reencarnação faz parte das leis naturais. E nós muitas vezes, pelo nosso trânsito pela carne, nos esquecemos dos nossos compromissos e nos esquecemos do sentido exato, do sentido pleno de algumas leis às quais estamos submetidos e muitas vezes nos portamos na vida como sequer as conhecêssemos. Para fazer uma pequena introdução acerca do tema, vamos recordar algumas questões que estão postas na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata das leis morais. Na questão 621, Allan Kardec interroga as entidades venerandas. A todos os homens facultou Deus meios de conhecerem a sua lei? Os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A pergunta de Kardec nos introduz acerca da nossa participação, acerca do nosso entendimento, acerca das leis divinas. E o codificador questiona se todos nós temos condições de conhecer essas leis. E os espíritos dizem que, claro, todos nós podemos conhecer a lei divina, porém, aqueles que são os homens de bem e aqueles que se esforçam por conhecê-la têm maiores condições de entender o verdadeiro sentido das leis divinas. Aqueles que são os homens de bem, se nós nos recordamos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, quando Allan Kardec faz uma lista dos indícios pelas quais se reconhece o homem de bem. E aqui confesso a vocês que logo nos meus primeiros passos enquanto espírita ou enquanto simpatizante dessa doutrina libertadora e consoladora, quando pela primeira vez abri o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17 e peguei o item que dizia o homem de bem, melhor dizendo, para depois irmos para os bons espíritas, e comecei a ler o item, na primeira frase já me deu vontade de sair correndo. Porque na primeira frase percebi que não fazia nada daquilo que era preciso para ser um homem de bem. Mas o texto avança. E a cada parágrafo, uma martelada. A cada parágrafo, como se fosse uma chicotada no ego daquela criatura que, achando-se dominadora da lei, achando-se entendedora da lei da vida, percebia-se pelas rotas equivocadas da vida. Mas ao término desta lição, que tem aproximadamente 2 páginas e meia no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, me deparei com uma frase que então me deixou nocauteado. Porque coloca ali Kardec: não estão aqui elencados todas as qualidades do homem de bem, mas aquele que se esforce por consegui-las está no caminho de conseguir as demais. Então percebemos que a nossa missão enquanto espíritas, enquanto criaturas reencarnadas, é algo sério, profundo e que nos convida a um trabalho incessante no burilamento de nós mesmos. Então percebi ali que ser espírita é muito mais do que meramente dizer-se defensor de uma causa. Porque ser espírita é vivenciar os postulados espíritas.
de acordo com aquilo que nos trouxe o Mestre Jesus e que foi aclarado pelo ensino dos Espíritos e do codificador Allan Kardec. Então, ser espírita é procurar penetrar na lei divina, entender a lei divina e se apropriar dela. Passar a fazer com que a nossa vida seja um ato constante na caminhada dentro da lei de Deus. Mas aqueles que são esses homens de bem, que se esforçam por entender a lei divina, eles têm um entendimento mais aclarado do que aquelas criaturas que não se esforçam por serem homens de bem, e como dizem também os Espíritos, aqueles que se esforçam por conhecer a lei de Deus, aqueles que vão de encontro à lei divina, aqueles que anseiam pelo entendimento do que é necessário para alcançarem o objetivo de suas vidas, a felicidade. Todos nós aqui queremos ser felizes. Acontece que existe um roteiro que está traçado, existe um mapa que precisamos seguir, que a mais das vezes nos recusamos a segui-lo e, portanto, não encontramos aquilo que queremos, ou não encontramos o início ou o alvorecer da felicidade tão sonhada, que só pode ser alcançada quando estamos dentro da lei divina. Mas aí tem uma outra questão que é colocada por Kardec. A questão 621. Esta questão muda todo o entendimento da criatura acerca de onde procurar, de onde encontrar a lei de Deus. Porque na questão 621, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Até o surgimento do Livro dos Espíritos, se nós interrogássemos a quaisquer pessoas aonde está escrita a lei de Deus, elas responderiam conforme o seu entendimento e conforme o credo que elas esposassem. Então, se nós perguntássemos a um católico aonde estava escrita a lei de Deus, ele diria: na Bíblia. Se nós perguntássemos a um judeu aonde está escrita a lei de Deus, ele diria: na Torá. Se nós perguntássemos a um muçulmano aonde está escrita a lei de Deus, ele diria: no Alcorão. Mas todos diriam que a lei de Deus está escrita em um livro. E os Espíritos vêm nos dizer que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então todos nós, no momento da nossa criação, fomos criados com uma Bibliazinha, com um Evangelho segundo o Espiritismo, com uma Torá dentro de nós mesmos. E cabe a nós fazer um mergulho interior para, em procurar desvendar a lei divina, encontrar a nossa porção divina e pôr em prática aquilo o que já faz parte de nós mesmos. Para que nós, nesta caminhada, neste passo a passo, possamos ir entrando em conformidade com a vontade de Deus, possamos ir entrando em conformidade com a lei divina e possamos ser espelhos vivos da lei de Deus transitando pela terra. Acontece que, nas nossas buscas, a mais das vezes, nós priorizamos o atendimento das nossas necessidades egóicas. Necessidades estas que nos dão prazeres momentâneos, mas que não realizam o verdadeiro propósito da vida. E a reencarnação é uma dessas leis, a qual nós não precisamos acreditar nela. Porque se nós fizéssemos um questionário aqui e nas ruas, você acredita na reencarnação? Independente da resposta que a pessoa nos der, sendo positiva, sim, eu acredito na reencarnação, sendo negativa, não, eu não acredito na reencarnação, estas pessoas estão já submetidas a esta lei. É a mesma coisa que eu, neste momento, dizer que eu não acredito na lei da gravidade, mas eu estou submetido a ela.
Existe uma força que me puxa para o centro da Terra. É a lei da gravidade. Então, quer eu acredite nela, quer eu a conheça ou não a conheça, eu estou submetido a ela. A questão é, se eu conhecer as leis às quais eu estou submetido, se eu procurar entender o sentido delas, se eu procurar entender a sua finalidade, o porquê delas, eu posso então começar a me adequar, começar a entender quais as rotas, quais os caminhos, quais as dinâmicas de vida que eu preciso tomar para que essas leis às quais eu estou submetido, ali adiante, não venham cobrar de mim o preço da minha incúria. Porque a dor, o sofrimento, nada mais são do que a devolução daquilo, o que colocamos, o que fizemos, o que jogamos para o universo. E quando aquilo que fazemos, aquilo o que engendramos, aquilo que arquitetamos e fizemos no campo prático está em contrariedade com a lei divina, o preço a ser pago é nada mais nada menos do que a dor. A dor nos alcança para nos mostrar que algo está errado e que, entrando em contato com alguma dificuldade que me oblitere a visão, que atravanque o meu caminho, que mexa profundamente no meu ego, eu possa então perceber que a rota está equivocada e possa fazer um retorno. Possa fazer um retorno e procurar então um caminho adequado para que as dores não mais me aflijam. Então, quando nós nos tornamos espíritas, ou quando nós dizemos que acreditamos que a reencarnação é uma realidade, quando dizemos que temos certeza que a reencarnação é uma lei a qual estamos submetidos, nós temos por obrigação entender o sentido dessa lei e o que nos cabe fazer para que na nossa jornada atual, para que na nossa reencarnação atual, nós possamos estar honrando os compromissos que estabelecemos antes do nosso reencarne para essa existência. E a reencarnação é algo que já na antiguidade fazia parte do pensamento das civilizações. A filosofia antiga, com Pitágoras, com Sócrates, com Platão, já defendia a tese de que o homem não era só uma estrutura orgânica, não era só um corpo que transitava pela Terra, que vivia de uma forma mecanicista, mas sim que a vida era algo muito mais complexo. E que a vida não se circunscrevia simplesmente ao trânsito pela carne, ao trânsito pela vida física, e que, possivelmente, obrigatoriamente, para a vida ter sentido e para as dores terem sentido, precisava existir um algo mais. A imortalidade do espírito já era defendida por estes pensadores que vieram antes mesmo do Cristo. E a filosofia moderna e contemporânea foi abraçando esta ideia, foi questionando os porquês da vida, e hoje os maiores filósofos da humanidade, todos eles defendem a imortalidade da alma. Mas as religiões também já defendiam a imortalidade da alma. Porque se nós formos analisar o Antigo Testamento, existem várias passagens onde os profetas falavam de maneira figurada a respeito da vinda de profetas que já haviam morrido. O próprio Cristo. Quando ele interroga aos discípulos: quem dizem que sou? Os discípulos respondem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas que retornou. E Jesus, endereçando uma pergunta mais diretamente a Simão Pedro, questiona: e tu, Pedro? Quem
E Simão, naquele momento tomado de uma luz que inspirou a sua mente, responde: eu digo que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus. E Jesus lhe diz: muito bem, respondeste bem, Simão. Não foi a carne que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus quem te revelou. Dizendo que não foi a inteligência, não foi o cérebro daquele homem que naquele momento deu essa resposta profunda, mas que, sob a inspiração de Deus, Simão teve naquele momento a capacidade de dizer que Jesus era o Filho de Deus, enviado para instruir a humanidade. Depois do momento da transfiguração no Monte Tabor, Jesus, em conversa com os discípulos, faz esta questão. Os discípulos questionam a ele: por que os escribas dizem ser preciso que antes volte o Elias? Que antes da vinda do Cristo, antes da vinda do Messias, que era tão esperado pelo povo judeu, Elias, o profeta desencarnado há aproximadamente 800 anos, voltasse. Ora, só nessa pergunta nós já temos aí uma prova de que os judeus acreditavam na reencarnação. E Jesus responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprou. É assim que farão o Filho do Homem. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava, que o Elias já havia vindo. Ou seja, patenteando que aquele espírito que foi um profeta e transitou pela Judéia com o nome de Elias, já houvera voltado aproximadamente 800 anos depois, como sendo João Batista, que veio preparar o terreno para que Jesus viesse trazer a mensagem do mais alto. Então a reencarnação não é algo que é patrimônio da doutrina espírita. Muito embora a palavra reencarnação, sim, tenha sido uma palavra criada por Allan Kardec, mas o conceito de reencarnação já existia na filosofia, já existia nos povos antigos, nos povos orientais, e permanece nos tempos atuais. A doutrina espírita veio, com a cooperação dos espíritos, nos trazer um entendimento mais profundo de o que é a reencarnação e qual o nosso papel enquanto indivíduos na existência física. Porque se estamos aqui, algum objetivo existe. E se estamos transitando pela carne de existência a existência, é porque alguma coisa ainda não fizemos de efetivo para que nós possamos alcançar aquilo o que é o objetivo de todo o espírito, a pureza. E é aí que viemos fazer um paralelo entre reencarnação e ressurreição. Porque aos olhos da criatura humana, nos conceitos atuais, a ressurreição seria retomar o mesmo corpo e retornar à vida. Acontece que a ciência biológica já nos provou que é impossível a um corpo onde a vida feneceu voltar a ter vitalidade às células. E então o corpo voltar à vida. Mas a proposta de ressurreição que nós precisamos abraçar, o que nós precisamos entender, até mesmo para entender o conceito de ressurreição que os judeus faziam à época do Cristo, é um pouco diferente. Porque somos espíritos transviados e transitamos pelas jornadas da reencarnação, a fim de purificarmos a nossa alma, a fim de vencermos os nossos equívocos,
a fim de nos tornarmos espíritos virtuosos e deixarmos os vícios de lado. E temos isso como principal objetivo, como função primordial. E os pensadores atuais que estudam o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos trazem a ideia de que a ressurreição, na verdade, que é a proposta pelos judeus e que nós precisamos, na doutrina espírita, passar a incorporar ao nosso pensamento, não é a ressurreição do corpo, mas é a ressurreição desse espírito que somos nós, que já estivemos vinculados a Deus e que em algum momento da nossa jornada transviamos e precisamos então tomar o corpo para refazer o nosso caminho e chegarmos mais uma vez nesta conexão com o divino que jaz em nós, encontrarmos a lei divina que jaz em nós, na nossa consciência, irmos lapidando esta pedra bruta até que ela se transforme em diamante, e aí então, quando depurados em espírito, possamos fazer com que o nosso espírito ressuscite para as verdades do Reino Celestial. Só existe uma forma. A caridade que possamos fazer aos nossos semelhantes. Porque quando nos questionamos sobre as nossas existências, sobre as existências dos nossos entes que estão à nossa volta, dos nossos amigos, dos nossos irmãos cooperadores na casa espírita, nós muitas vezes perguntamos: por que é que eu estou aqui? Ou como nos diz uma irmã muito querida, a da Eterno Presente, que trabalha com comunicação e que, quando faz algum tipo de trabalho com grupos empresariais, ela propõe uma questão que é pontual para as nossas reflexões. Ela diz que chega nos grupos e pede para que cada uma das pessoas pergunte a si própria: para o que é que eu sirvo? Quando ela perguntou isso pela primeira vez no nosso grupo de estudos, eu imaginei: eu sou sem serventia. Mas quando nós passamos a escanear a nossa consciência, quando nós passamos a escanear as nossas áreas de atuação, quando nós passamos a reflexionar acerca daquilo que temos a capacidade de fazer, nós percebemos que a coisa não é bem assim. Porque, muito embora tenhamos sim dificuldades a serem vencidas, temos potencialidades que precisam ser resplandecidas. E muitas vezes achamos que potencializar as nossas virtudes é sermos egoístas ou sermos soberbos, quando a questão é muito pelo contrário. A criatura humilde, ela sabe exatamente a sua condição nas situações, nos grupos em que ela está posta. Porque se em determinado grupo nós temos condições de dirigirmos, de sermos aqueles que conduzem as criaturas, que conduzem os pensamentos, que conduzem as ideias e as ações, nós temos que nos portar desta maneira. Mas se em determinados grupos nós precisamos ser conduzidos porque não temos condições de conduzir aquelas ideias, aquelas ações, nós precisamos tranquilamente sermos conduzidos. E a criatura humilde é aquela que, aonde ela está tranquila. Ela está em conexão com Deus. E ela procura fazer todo o possível para engrandecer, enobrecer o seu irmão, muitas vezes em detrimento da sua própria vontade. A caridade que possamos fazer para os nossos irmãos é isso. É o que está posto em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Ele pergunta conforme
entendia Jesus porque na questão 625 já ficara estipulado que Jesus era o guia e modelo da humanidade. Quando ele questiona, é exatamente isso. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem, vede Jesus. E Kardec faz um comentário. Para as criaturas que evoluem na Terra, Jesus é o modelo da perfeição a ser seguido. Ou seja, para aqueles de nós que queremos alcançar a nossa verdadeira felicidade, o modelo a ser seguido não é o santo. Não é. Infelizmente, porque seria mais fácil seguir o santo porque ele erra, se equivoca e ainda pisa em muita casca de banana. É mais fácil seguir a este do que seguir ao Cristo. Porque este não errou. E este nos deu o exemplo de tudo aquilo que precisamos fazer. Carregar os nossos fardos. Com humildade. Reerguer os nossos semelhantes. Sem soberba. Estender mãos a quem nos quer mal. Sem hipocrisia. Benevolência para com todos é o primeiro aspecto da caridade, conforme entende Jesus. Para todos? Para todos. Para os que gostam de mim? Sim. Para os que não gostam? Também. Para as pessoas que eu tenho afinidade? Sim. Aí é fácil. Para as pessoas que eu tenho aversão? Sim. Indulgência para com as imperfeições alheias. E os Espíritos nos veem complementar, e o próprio Kardec nos diz: indulgência para com as imperfeições alheias, porém severidade para com as nossas. Ou seja, o defeito do outro, nós precisamos sempre fazer aquilo o que nós fazemos com os nossos defeitos. Amenizar, escondê-lo. Quando for preciso chamar a atenção, que chamemos de maneira educada. Que chamemos procurando, imaginando que estamos falando com nós mesmos. Porque muitas vezes quando alguém nos aponta um defeito nosso, não nos melindrando, nós achamos desculpas. É isso que nós temos que fazer para com os defeitos dos outros. E o que nós fazemos com os defeitos dos outros, ou seja, a severidade que temos, é a severidade que precisamos ter para com os nossos. E o terceiro aspecto, que é o perdão das ofensas. Sempre digo que nunca inicio uma palestra falando do perdão, porque se fosse iniciar falando do perdão, já não precisaria falar mais nada. Pois todos nós perdoamos incessantemente e invariavelmente, não é mesmo? Todos nós temos uma facilidade tremenda para perdoar. É muito fácil aceitar a agressão, aceitar o desprezo, a ingratidão dos outros. Não é fácil. Mas não é fácil porque nós ainda não conseguimos ser benevolentes para com todas as criaturas, querer o bem delas, fazer, fomentar o bem para todas. E porque ainda não conseguimos ser indulgentes, não apontar os erros, os defeitos, os equívocos. Aí quando alguém faz alguma coisa que parece que foi para nos atingir, nós nos sensibilizamos. Porque ainda não demos os passos necessários para a nossa própria redenção. Porque perdoar aos outros não é bom para os outros. Porque se alguém vier aqui agora e me der uma bofetada e me pedir desculpa, e eu disser que não desculpo, essa pessoa vai seguir o seu caminho naturalmente. Agora, quem vai cultivar a mágoa, que vai virar rancor, vai virar ódio e vai eclodir no câncer, serei eu. Então, a proposta da reencarnação é de que nós olhemos para dentro de nós, de que nós, a cada desafio, possamos ter a lucidez de perceber que este desafio é uma página da lei divina que está sendo aberta dentro de nós. É a oportunidade de penetrarmos efetivamente na lei divina
para que nós, enquanto espíritos, possamos, nesta reencarnação, ressuscitar para Deus e resplandecer aquilo o que precisamos em nós. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês e que a nossa tarde seja tão maravilhosa como está sendo até agora. Assim, a tia Lúcia é mal, né? Ela vai fazer a gente ficar mais um pouquinho sentado. O tema do nosso chá foi a reencarnação, né? E vocês estão vendo esses desenhozinhos aqui? Não foram as crianças que fizeram, tá? Foi a minha criança interior que pintou. Nós vamos ouvir uma historinha, bem rapidinho, para que a gente possa alimentar o corpo físico, né? Já que alimentamos tão bem o nosso espírito na tarde de hoje. Então, assim, o nome dessa historinha é As Rosas Irmãs. Nós vamos começar pela figura 1. Todo mundo está vendo? Tá? Dá para enxergar? Então, tu pode sentar aqui, ó, com ela. Aqui, pode sentar aqui hoje. Então, a historinha começa assim. Era uma vez uma roseira, apenas uma roseira no meio de tantas no roseiral. Mas era uma roseira diferente. Seus galhos eram mais fortes e as flores nasciam tão juntinhas, eu consegui juntar o máximo, tão juntinhas como se quisessem estar bem próximas para ajudarem umas às outras. No galho mais alto vivia a rosa maior. Tinha nascido um pouco antes das outras. Quando as flores daquela roseira conversavam, era ela quem mais sabia e quem dava os melhores conselhos. Era mesmo a irmã mais velha das rosas, sempre ocupada em ajudar as irmãzinhas mais novas. Todos que a viam achavam que ela era a mais bonita e perfumada, talvez por ser tão boa. E as rosas sentiam orgulho daquela irmã tão boa, tão bonita e que sabia tudo. Podem ver que ela é a maior, né? Aí vamos para a figura 2. Quando as flores reclamavam do calor do sol, do meio-dia, a rosa irmã mais velha falava calmamente: aprendam a esperar um pouco, porque bem depressa a brisa suave chegará para nos refrescar. Tá vendo aqui, né? Elas reclamando, suando e ela aqui acalentando as irmãs. E aqui na figura 3, diz assim, ó: quando chegava a noite muito fria e as flores tremiam geladas, igual quem não é gaúcho que está aqui no sul, né? Com esses dias frios. Quando chegava as noites muito frias e as flores tremiam geladas e curvavam-se tanto quanto podiam para a rosa irmã mais velha como a pedir proteção. Ela falava baixinho, aconchegando as irmãzinhas: tenham paciência, bem depressa chegará amanhã, e o calor do sol nos aquecerá. E assim sempre acontecia. Figura 4. Certo dia, o dono do roseiral chegou com uma grande tesoura. Com ele vinha um alegre casal. E o dono do roseiral foi cortando uma, duas e muitas rosas. E elas rapidamente perguntaram para a irmã mais velha: por que isso? E a irmã mais velha disse: vocês não ouviram a conversa? As flores vão enfeitar a festa de casamento do casal. É certo cortar-nos? Perguntou as rosas. Sim, essa é a razão de nós existirmos, respondeu a rosa irmã mais velha. Não entendi. Pois saibam que cada um aqui na terra nasceu com uma finalidade. Nós, as flores, nascemos para embelezar e alegrar. E devemos ficar contentes por tornar mais bonita uma festa de casamento. E a Rosinha entendeu bem que todos nasceram com o propósito de fazer alguma coisa de belo e de bom. Todos, as pessoas, os animais e até as plantas. Ela agora já sabia para que tinha nascido, já conhecia a sua razão de viver no mundo. Um
dia, a Rosa, irmã mais velha, acordou diferente. Suas pétalas estavam ficando sem brilho e um pouco enrugadas. Os dias se passaram e ela foi ficando cada vez mais murcha e a Rosinha mais nova, preocupada, perguntou: "O que está acontecendo com você? Está chegando o momento de mudar? Como? Vai deixar-nos?" "Vou para outro lugar", disse a Rosa, irmã mais velha. "Vou morrer. Como dizem, eu não mais serei essa flor. Não estarei mais com vocês. Mas minha vida não se acabará, porque eu irei ajudar outras vidas a nascerem." A Rosinha mais nova não entendeu muito bem, mas ficou pensando. Aí vamos para a figura 5. Alguns dias depois, numa noite de chuva, as rosas despertaram com um leve barulhinho. Aqui dá para ver todo mundo aqui, creque? Despertaram com um leve barulhinho. Era a Rosa, irmã mais velha, que estava se soltando do galho mais alto da roseira. Ao cair no chão, suas pétalas bem velhinhas se espalharam, misturaram-se com a terra e a chuva e ali ficaram. Aí nós temos a figura 6 aqui. Muito tempo depois, quando a roseira aparecia com mais vida, surgiu num dos galhos um lindo botãozinho de rosa. Dá para todo mundo ver aqui? E todas as rosas compreenderam que a vida nunca se acaba. Surge sempre em nova forma, sempre em nova oportunidade. Então, é uma historinha simples, mas para que a gente perceba que a reencarnação ela é uma oportunidade de progresso para todos nós. E que nós vivemos nesse ir e vir, né? Uma hora lá, uma hora aqui, até as plantas, até os animais e nós seres humanos. Então, eu fui lá nesse roseiral e trouxe uma lembrancinha da Rosinha, bebê, que nasceu, para que vocês pudessem levar para casa e lembrassem da história. Tá? Que todos nós que nos encontramos aqui no orbe temos uma finalidade, né? Nós, seres humanos, de evoluirmos, né? As plantas de enfeitar a vida. Nós dizemos sempre que as flores são um carimbo de Deus, né? Na sua obra de arte, que é a terra. E que possamos levar conosco